Amém, meus irmãos? Agora vamos para o momento onde nos alimentamos da palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 14. Hoje o texto é breve, apenas 3 versos, a partir do verso 34. Mateus 14, a partir do versículo 34. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogaram que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a tua palavra e o privilégio de estarmos aqui para ouvi-la nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça nesse momento e nos faça, diante de um texto tão lindo, aprender mais de Ti. Mas nós não queremos apenas aprender, Senhor. Nós queremos experimentar do poder e da graça do Senhor nas nossas vidas. Por isso, age em nós, aumenta a nossa fé, quebra os nossos corações e nos leva para cada vez mais perto de Ti. Nós oramos crendo no poder do Teu Filho Jesus. No nome dEle nós rogamos. Amém e amém. Meus irmãos, nesse texto nós vimos um pedido da multidão, né? E eles pediram, como está no título da mensagem de hoje, apenas um toque. E a ênfase desse texto é a graça que alcança. Apenas um toque. A graça que alcança aqueles que pedem com fé. Meus irmãos, nessa série que vemos pregado no Evangelho de Mateus, a gente vê Jesus ao longo da sua caminhada realizando muitos milagres, não é verdade? E imagine se eu te dissesse, né, que bastaria um toque, você só dá um toquinho assim, para que sua vida mudasse por completo, né? Para que os problemas sanassem, as dores fossem curadas, as doenças, as enfermidades. Imagina, se você pudesse só chegar perto de Jesus e só encostar nele. Foi isso que aquelas pessoas acreditaram quando Jesus chegou ali em Genezaré. Eles criam que se ao menos tocassem nas suas vestes, tudo seria transformado. E nós, seres humanos, manchados pelo pecado principalmente, como a gente gostaria que as coisas fossem mais fáceis, não é? Quem de nós não gostaria que tudo pudesse ser bem mais simples, mais fácil de resolver? E esse é um dos perigos da nossa vida, às vezes, né? Às vezes aparece um atalho, a gente fica tentado a ir por ele, porque nós queremos facilidade, né? Mas o que esse texto realmente nos ensina não é sobre facilidade. Esse texto não quer deixar a gente preguiçoso e esperançoso de coisas erradas. Ao mesmo tempo, ele é um texto sobre fé. E, acima de tudo, ele é um texto sobre dependência da graça de Deus. Ele é um texto que nos aponta para isso, a dependência que nós temos da graça de Deus. Jesus aqui, ele acabou de chegar
em Genezaré após aquela sua viagem que ele fez lá para o outro lado do mar da Galileia. A gente viu, o capítulo 14 é marcado por isso, né? Depois de ouvir a história ali, o relato, na verdade, que João Batista havia sido morto, Jesus ele se retira com os seus discípulos, atravessa o mar da Galileia para ir para uma região desértica para orar. A multidão viu Jesus saindo, foi correndo na frente. Quando Jesus chegou, encontrou a multidão. Jesus, ao invés de dispensá-los, ele curou os enfermos, ele pregou a palavra durante todo o dia. Ao final do dia, o povo já com fome, Jesus multiplicou os pães e os peixes, alimentou aquela multidão. Depois ele a despediu e despediu também os seus discípulos, mandou eles irem, voltarem para Genezaré na frente. Jesus ficou ali sozinho, finalmente teve um momento sozinho para orar. E após orar, ele veio caminhando sobre as águas. Os discípulos tiveram aquela visão que os deixou assustados, né? Achando que estavam vendo um fantasma. Mas ali eles viram e reconheceram mais uma vez. Na verdade, é o primeiro relato que temos no livro de Mateus, lá no versículo 33 do capítulo 14, quando eles reconhecem que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Eles viram a graça de Deus, eles viram o poder de Deus manifesto na pessoa de Cristo, na multiplicação dos pães e também no fato de Jesus caminhar sobre as águas, acalmar a tempestade. Eles falaram, esse é o Filho de Deus. Não tem como negar isso. Os discípulos reconheceram. Então, no texto que a gente chegou aqui, versículo 35, quando Jesus chega em Genezaré, e Genezaré, irmãos, era uma região muito movimentada. Porque, mais uma vez, era uma região que estava ali à beira-mar, era uma região portuária, era uma região de onde vários barcos saíam, negociantes saíam ali do mar da Galileia para atravessar para o outro lado, para as outras cidades. Então, isso explica como a notícia de Jesus se espalhava tão rápido, né? Porque ele estava numa região movimentada, de fluxo muito grande de pessoas. E o texto nos diz, e esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que assim que Jesus chegou, aqueles homens o reconheceram. Assim que Jesus chegou em Genezaré, ele foi prontamente reconhecido pelos homens daquela cidade. A fama de Jesus se espalhava rapidamente. E olha que não tinha WhatsApp, não tinha nem microfone, né, para passar esses carros de som anunciando, não tinha nada disso. E mesmo assim a fama de Jesus se espalhava. Jesus aqui nós estamos na metade mais ou menos do ministério de Jesus, 1 ano e meio de ministério de Jesus, ele já havia feito vários milagres, curado várias pessoas, e onde quer que ele chegava, o povo se amontoava em volta dele. Se ele saía, como nós vimos, né, no texto anterior, para o outro lado, o povo dava um jeito de chegar antes. Aqui, Jesus chega de manhãzinha naquela cidade, o texto diz que reconhecendo os homens daquela terra, ou seja, eles viram Jesus e eles o reconheceram. Certamente não foi a aparência de Jesus que fez com que ele fosse reconhecido, né? Eu fico imaginando, porque a Bíblia fala, né, que ele era uma pessoa comum, não chegou ali um rei, todo, né, emplumado, né, todo engomadinho, não chegou ali, hoje a gente tem mania, né, vem pregar de terno e tal. Jesus não era assim, ele era simples, mas certamente a sua fama que corria falava justamente daquele homem simples, daquele homem manso, daquele homem humilde, daquele homem repleto de compaixão. E certamente quando vira um barquinho de pescadores chegando, com aqueles discípulos, com aquele homem simples ali, certamente pessoas já haviam visto ele pregando, ele realizando seus milagres, reconheceram Jesus. Prontamente o reconheceram. E eu quero já chamar a atenção dos irmãos nesse ponto, porque muitos não reconhecem Jesus, ainda hoje.
Muitos, mesmo tendo Jesus, figuradamente falando, obviamente, bem na sua frente, eles não o reconhecem, eles o negam. Muitos veem a igreja de Cristo hoje, e aqui eu quero talvez fazer um alerta, e não reconhecem Jesus nela. Por quê? Porque a imagem de Cristo muitas vezes não está ali. Igrejas que têm se tornado verdadeiras casas de show, de espetáculo, boates, gospel, e por aí vai. Estádios que às vezes lotam de pessoas com o nome de evento gospel, mas o que você vê ali é uma balada, é um show, é uma festa. Jesus não é reconhecido ali. Aqueles que muitas vezes estão ali gritando Jesus eu te amo com faixinha na cabeça, não reconhecem Jesus. Esses homens aqui reconheceram. É lógico que aqui a gente está falando, não podemos distorcer o texto para querer dizer o que ele não diz. O texto aqui está dizendo que os homens reconheceram ele fisicamente. Viram que era Jesus, né? Reconheceram que ele era Jesus. Mas nós precisamos disso na nossa vida. A gente precisa reconhecer quem é Jesus nas nossas vidas. Muitos já ouviram falar dele, mas não conseguem reconhecê-lo verdadeiramente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é a atitude daqueles que reconheceram Jesus. O verso 35 diz que, reconhecendo os homens daquela terra, o que eles fizeram? Mandaram avisar a toda a circunvizinhança. Eles anunciaram Jesus. Eles viram que era Jesus. O fato deles terem reconhecido Jesus quer dizer que, opa, aquele homem que faz milagres, que nos mostra sinais de Deus, aquele homem que fala palavras tão sábias vindas da parte de Deus, é ele que está aqui. Eles podiam ter pensado assim, vamos roubar ele para nós, vamos aproveitar que ele está sozinho e vamos alugar ele ali um pouquinho, ficar um tempo com ele, tem ninguém aqui para atrapalhar a gente, ele vai ter tempo para conversar com a gente apresentar nossos problemas bem detalhado com ele. Eles podiam ter sido egoístas assim. Às vezes a gente quer ser egoísta, não é? Às vezes a gente quer, não, eu quero tanta atenção, eu preciso tanto que alguém preste atenção só em mim, que esqueça dos outros. A gente quer receber quer ser o centro. Aqueles homens reconheceram Jesus, reconheceram que alguém que poderia resolver não só os seus problemas, mas o problema de muita gente estava ali. E o que eles fizeram? Eles anunciaram a Jesus. Eles não guardaram isso para si, eles queriam que mais pessoas viessem ver quem estava ali, que mais pessoas que talvez nunca tivessem visto ele, pudessem ter a oportunidade de estar ali diante dele. Então eles foram anunciar, eles mandaram avisar a toda a circunvizinhança, ou seja, não é só Jerusalém, não é só Genezaré não. Eles mandaram avisar nas cidades próximas, Jesus está aqui. Ele chegou aqui. Irmãos, essa é a essência do Evangelho. Isso tem que fazer parte da vida de todo cristão. Nós não podemos desejar Jesus só para nós. A gente precisa compartilhar aquilo que nós recebemos. Nós somos chamados a proclamar o nome de Cristo. Ele é aquele que veio trazer as boas novas. Evangelho significa boas novas, boa notícia. E boa notícia precisa ser espalhada. Infelizmente tem uma verdade universal, né, que a gente conhece, que se manifesta na seguinte frase: notícia ruim chega rápido. Não tem essa verdade, essa máxima? Notícia ruim, como é que é, irmã? Exatamente, eu estava tentando lembrar o ditado certinho, né? Notícia ruim vai a cavalo, ela chega rapidinho.
E hoje, mais do que não precisa nem do cavalo, né? Aqui, tá, né? Prisionando a gente às vezes, e tem gente que fica ansiosa, né? A gente ouve às vezes reportagens falando de pessoas que sofrem de uma síndrome, que é o medo de receber notícia ruim. Porque toda hora pipoca notícia no nosso celular. E quem nos garante que uma bolinha daquela laranja lá no WhatsApp, quando você abrir, não vai ter uma notícia ruim ali? Tem gente que fica ansioso com isso, sofre, isso já tem trazido transtornos, né, psicológicos em muita gente. A gente tão apegado com notícia. Mas, irmãos, nós temos a melhor notícia do mundo para dar. A gente não vive de acordo com o que manda o mundo, os ditados do mundo deixa para o mundo. Nós somos filhos de Deus, nós somos aqueles que receberam o Evangelho, a boa nova, nós reconhecemos Jesus, Ele chegou na nossa vida e nós temos que anunciar isso. A gente não pode se esquivar. Irmãos, pessoas estão morrendo sem Cristo. Pessoas estão morrendo sem Cristo. E a responsabilidade de anunciar é nossa. Nós temos esse mandamento, essa ordenança de Cristo, de anunciar o Evangelho. Por isso, irmãos, aqueles homens anunciaram Jesus. E isso serve como exemplo para nós. Isso serve como uma lição para nós. Jesus está na nossa vida? Amém. Estamos recebendo as bênçãos de Deus? Amém. Mas não guarda para você, não. Tem um vizinho seu precisando ouvir a palavra. Ah, mas eu já falei. Quem disse que é para parar de falar? Ah, mas meu familiar ali já não quer nem me receber na casa dele mais, porque eu vou lá, eu fico falando de Jesus. Deixa ele abrir a oportunidade de novo. Você vai lá e fala de novo. Não entra nessa não de, eu vou orar para Deus mandar alguém falar, porque ele já não escuta não. Irmão, não perde a oportunidade, fala. Fala de Jesus. Uma hora ele vai lembrar. O dia que ele estiver na presença do Senhor, ele vai lembrar com alegria da sua chatice. É ou não é, Denner? Ele vai lembrar com alegria da sua chatice. Mas, se não for da vontade de Deus, lá no juízo final, Deus vai lembrar para ele. Quando ele chegar diante de Deus e falar, mas eu não tive oportunidade. Opa, peraí, deixa eu te mostrar umas pessoas aqui que passaram pela sua vida e que falaram do meu amor para você. E aí, você vai estar lá na vida de muita gente. Vai passar o filminho lá, é lógico que isso é uma ilustração, né, irmãos? Vai passar o filminho lá da vida daquela pessoa que está sendo condenada por não ter se arrependido diante de Cristo, e naquele filminho vai passar a sua cena lá, e ele vai lembrar, nossa, é mesmo, ele falou tanto de Jesus comigo, e eu expulsei da minha casa, e eu xinguei ele, eu bloqueei ele no WhatsApp. Então, a pregação do Evangelho tem esses dois papéis. Ele alcança o perdido, mas ele também serve de juízo. Nós precisamos proclamar, meus irmãos. Terceiro ponto. Eles vieram a Jesus, ou mais especificamente, eles trouxeram aqueles que eles chamaram para Jesus. O que diz o texto? Eles foram até a vizinhança, né, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Anunciar é falar, mas há uma ação também. Naqueles homens ali que viram Jesus e anunciaram Jesus, eles trouxeram a Jesus aquelas pessoas. Eles trouxeram os enfermos, os necessitados a Jesus. Os enfermos foram levados a Jesus por aqueles que anunciaram. Isso implica em ação, meus irmãos. Nos cabe não apenas anunciar, mas levar as pessoas a Cristo. Eu não estou dizendo aqui que você vai agarrar alguém pela mão e a pessoa vai, não quero não, mas você vai. Não é isso.
Mas a gente precisa, além das nossas palavras, ter atitude, ter um bom testemunho diante das pessoas, para que elas queiram vir, e quando elas quiserem vir, você estar disposto a trazer. Ah, vai lá na minha igreja. Ah, mas eu não tenho como ir. Ah, então não tem jeito, né? Não, oferece. Não, eu vou lá, eu te busco. Eu não tenho carro, mas eu vou lá, eu passo na sua casa, nós vem junto de ônibus. Sabe, trazer as pessoas, chamar as pessoas a Cristo, irmãos. Levar é diferente de anunciar. Eu não quero ser simplista, eu não estou falando apenas nesse levar de trazer para a igreja, mas nós levamos as pessoas a Cristo também por meio do nosso comportamento diante das coisas. Você está ali com um colega de trabalho, passando por uma situação, e aí você entra no barco junto com ele e começa a xingar, reclamar, blasfemar, morcegar, agir contra. Você está indo junto com ele. Agora, se você toma um sentido contrário, se você tem atitudes diferentes que chamam a atenção, você está levando ele a Cristo. Se você na sua casa usa de sabedoria para lidar com o seu marido que não é convertido, com o seu filho que não é convertido, com aquele vizinho que não é convertido, em todos os lugares nós levamos as pessoas a Cristo quando nós anunciamos a Cristo e temos atitude de quem é seguidor de Cristo. Isso leva as pessoas a Cristo. Muito mais com testemunho do que com as palavras. Levar as pessoas a Cristo exige intencionalidade e esforço. Muitas vezes isso vai nos tirar da zona de conforto. E como é ruim sair da nossa zona de conforto, né? A gente quer, como eu já disse aqui no início, facilidade. A gente quer ficar tranquilo. Ah, não vou chamar que a pessoa na igreja, não, que se ela quiser ir, aí ela vai chegar lá, eu vou ter que recebê-la. Aí se ela um dia resolver que vai ir na mesma igreja que eu, ela vê eu todo dia, que não é melhor ela ir na outra igreja lá e eu nessa de cá. Né? Que Deus nos livre de pensar assim. Mas eu sei que tem gente que pensa assim. Entre nós não, misericórdia, né? Irmãos, esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja. Proclamar, mas também caminhar junto. Na profissão de fé que acabamos de ouvir aqui, os irmãos responderam sim para uma pergunta também. Que é se vocês, além de receberem, se comprometem em caminhar junto, em ajudar. Isso é levar a Cristo. É disso que nós precisamos. Né, irmãos? Eu fico muito feliz, fazendo um parêntese aqui, quando eu vejo a nossa congregação crescendo para a glória de Deus de forma sadia. Há 3 anos atrás, a gente estava lá embaixo no Nascentes, e a gente fazia cultos lá, às vezes, com 7 pessoas, domingo à noite, 10 pessoas. Depois, né, 13, 15, 20. Hoje deve ter umas 20 e poucas aqui, mas está faltando alguns, né? Nossa igreja cheia, lá no hall de membros, hoje completou 45 membros. Nós temos arrolados aqui. Então, quando vem todo mundo, né, já tem que pôr umas cadeirinhas por ali, aí às vezes aparece um visitante. Isso é para a glória de Deus. Mas isso é gostoso demais. Não é que a gente quer números, mas a gente quer pessoas convertidas, a gente quer ver gente vindo a Cristo. E quem é que vai fazer isso? Ah, é o pastor da igreja que tem essa obrigação, é o Darlan que tem que ir lá, bater de porta em porta, chamar, convidar, converter. Mas quem é que está do lado do seu vizinho todo dia? É você. Quem é que vê aquela pessoa dentro da sua casa todo dia? Quem é que encontra com alguém lá no seu trabalho todo dia? Eu tenho como ter acesso a essas pessoas? Cada um de nós que viu a Cristo tem a obrigação de chamar. E não apenas de chamar, mas de sempre que possível, com o nosso testemunho e com as nossas ações, trazer essas pessoas a Cristo. Você imagina, é continha boba, mas isso é para encher o coração da gente. Imagina se cada um de nós
traz um convidado para a igreja e esse convidado se entrega a Cristo. Né? Rapidinho você dobra a igreja em número de pessoas. É lógico, nós não vamos ser pragmáticos. Quem toca no coração das pessoas é o Senhor. Nós não temos poder de convencer ninguém, é o Senhor que converte. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero chamar a atenção é que às vezes a gente descansa demais. A gente tem uma falsa confiança, porque isso na verdade é falsa confiança. A gente fala assim, não, é Deus que cuida, é Deus que vai chamar. Só que aí a gente pega e faz o quê? A gente se cala. A gente se esconde. A gente se omite e a gente não fala de Jesus para as pessoas. Já citei isso aqui há poucos dias atrás, mas coisa boa a gente tem que falar e tem que repetir mesmo. No velório do senhor Nilson, presbítero que faleceu há pouco tempo lá no Água Branca, o filho dele, quando foi à frente proferir suas palavras ali de despedida, ele falou uma coisa que me marca, que eu tenho inveja santa do meu pai, é que o meu pai, se ele ficasse 5 minutos na fila de um banco com uma pessoa, ele falava de Jesus para ela. E eu conheci o senhor Nilson, e ele era assim mesmo. Falava de forma até grossa às vezes, mas falava, era o jeito dele. Mas ele falava, ele entendeu isso. Ele falava de Jesus. O filme, a fotinha dele vai aparecer, nossa, muita gente, viu? Lá no último dia. Que Deus nos dê graça nisso, meus irmãos. Um terceiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que aparece aqui no texto, é que aqueles que chegaram, aqueles que vieram até Jesus, eles rogaram a Jesus. Rogar, meus irmãos, é implorar, é demonstrar dependência e submissão. O verso 36 diz, e lhe rogaram. Não foi um pedido simples, não foi um pedido qualquer. E geralmente você roga quando você reconhece que está diante de alguém mais poderoso do que você, não é verdade? A gente até falou que hoje de manhã, né, sobre aquela relação de poder, né, e a gente reconheceu aqui que a Ivone até citou o exemplo, né, se tem às vezes uma pessoa que está ali não vai trabalhar com você, você vai ensinar ele, você já se acha melhor, né? Mas quando é o chefe, não, você chega, cabeça baixa. Então eles reconheceram a superioridade, a autoridade de Jesus e rogaram e imploraram. Eles reconheceram que Jesus podia fazer algo por eles. Quando você está diante de alguém que não pode fazer nada por você, você não perde seu tempo. Mas eles entenderam que era a oportunidade da vida deles. Estamos diante do Mestre. Estamos diante daquele cujo poder de Deus está nele. Então eles rogaram. E eles pediram algo que é impressionante. Eles não pediram para ter uma audiência com Jesus. Eles não pediram para que Jesus viesse até a casa deles. Jesus fez isso em outras oportunidades. A gente não pode pôr limite na forma como Deus faz a sua obra. E esse texto, inclusive, nos mostra isso. A fé daquele povo que veio até Jesus foi tamanha que eles rogaram para tocar na orla das vestes de Jesus. Na imagem ali dá para ver bem mais ou menos, né? A orla das roupas, elas tinham uns filetezinhos, né? Os fariseus até chamavam aquilo de filactérios, e eles tinham 613 nas suas roupas, contadinho, porque cada um representava uma lei, dentre as leis que eles tinham do Antigo Testamento. Jesus não usava essa roupa com esses filactérios contadinhos, mas era uma roupa tradicional que tinha ali a borda, e eles queriam tocar. Lhe rogaram que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. Eu fico imaginando, a gente já falou sobre esse texto aqui, Mateus capítulo 9, onde nós temos ali Jesus caminhando até a casa de Jairo, porque Jairo havia pedido a ele
Seu filho estava à beira de morrer. E Jesus caminhando, apertado pela multidão, tinha uma mulher lá, né? Com fluxo de sangue, que há 12 anos não cessava. E aquela mulher não falou com ninguém, não gritou com ninguém, não chamou por Jesus. Ela se esgueirou no meio da multidão com um desejo no coração. Que era o mesmo desejo dessa multidão aqui, né? Ela pensava consigo mesma, diz o Evangelho de Mateus lá no capítulo 9, se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu serei curada. E o texto diz que ela conseguiu alcançar Jesus, espremido pela multidão, encostou na veste dele, Jesus parou. Jesus parou e, opa, alguém encostou em mim. Aí os discípulos ficaram bravos, né? Jesus, não é possível, a multidão que está aqui, é claro que alguém encostou no Senhor. E ele falou, não, mas alguém encostou em mim e eu senti que de mim saiu virtude. Alguém tocou em mim com fé. E aquela mulher foi curada. E aquela multidão, que certamente ouviu falar que Jesus tinha multiplicado pão e peixe lá do outro lado. Talvez eles nem tivessem ainda o relato, porque ele acabou de chegar. Eles nem sabiam que Jesus tinha andado sobre as águas, imagine se soubesse, né? Mas sabiam do relato dessa mulher. Sabia de tantos outros relatos. Eles vieram a Jesus e eles falaram assim, esse homem é tão poderoso, o poder de Deus está de forma tão abundante nele, que nós só queremos tocar. E aqui há um contraste, irmãos, porque ao mesmo tempo que há fé, só tocar eu vou ser curado. Mas há também aquele desejo que a gente tem, né? Aquela pergunta que eu fiz, quem não queria isso? Eu queria. Jesus entrasse por aquela porta ali agora e falasse, é só tocar, gente. Eu ia ser vocês não iam aguentar me segurar, eu ia ser o primeiro a descer aqui, ó. A gente quer isso, meus irmãos. É natural que queiramos isso. E que bom que temos fé para crer nisso. Porque sim, Jesus é poderoso. Ele tem poder. Quero destacar aqui que o poder não estava nas vestes. Porque tem muita gente que usa esse tipo de texto para vender, né, lencinho ungido. Tem um aí que, não vou nem entrar em detalhe não, coitado, ele tomou uma facada, no outro dia no culto lá ele estava vendendo a roupa dele, pedaço da roupa ensanguentado, né? Já pensou, irmãos? Mas não era isso. Não havia poder nas vestes de Jesus. Não tem, a igreja católica crê lá no Santo Sudário, né, que é o manto que ficou em cima de Jesus quando ele foi sepultado, e aí ficou a marca de Jesus e tal. Irmãos, isso não faz diferença nenhuma. Se ficou marca, se não, para nós não faz diferença nenhuma. Não tem manto com poder, não tem pedaço de cruz com poder, não tem óleo com poder, não há nada. O poder está em Cristo. A fé daquelas pessoas estava em Cristo. Eles queriam tocar na sua veste porque era uma forma de se aproximar dele. Mas Jesus curou até com a palavra. Aquele centurião que chegou para Jesus e falou, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, não, manda só uma palavra, eu entendo de autoridade, eu sei que quem manda pode. Então, manda só uma palavra. E Jesus fala, a fé desse homem é grande, pode ir embora, seu filho está lá curado. Em outro momento, Jesus, para curar, ele pegou lama, cuspiu, fez todo um barro, passou no olho do cego, falou com ele, agora vai lá no tanque, vai se lavar. E aí você, por que Jesus fez isso? Ele é Deus, ele age como ele quiser. Nós falamos aqui hoje pela manhã sobre a onipotência de Deus. Quem somos nós para pôr limites em Deus? Quem somos nós? Meus irmãos, hoje a gente não pode. Não sei se infelizmente ou felizmente, mas a gente não pode tocar em objetos para ser curado. A gente não pode tocar no manto de Jesus para a gente ser curado. Mas a gente pode alcançá-lo pela fé. A nossa fé pode nos levar a Cristo. E aí sim,
figuradamente falando, nós podemos sim tocar em Jesus e ser curados. Nós podemos sim receber um toque, e esse toque irresistível de Jesus, através do Espírito Santo na nossa vida, pode sim nos curar. E aqui eu chego, já finalizando, mas também apresentando o ponto alto desse sermão. O texto diz no final do verso 36, e todos os que tocaram ficaram sãos. Todos os que tocaram ficaram sãos. Jesus talvez pudesse ter agido de forma mais didática, né? Não vou fazer isso aqui não, porque vai incentivar a idolatria a objetos, né? Vou curar eles assim não. Mas Jesus foi misericordioso. Assim como Jesus, mesmo sem ouvir palavra, percebeu a fé daquela mulher do fluxo de sangue que tocou nele. Jesus aqui também percebe a fé daquela multidão. Mas mais do que a fé, irmãos, ele percebe a necessidade daquela multidão. Todos os que tocaram ficaram sãos. Isso é graça. Isso é o poder de Deus se manifestando graciosamente na vida daquelas pessoas, irmãos. Eles não eram dignos do poder, nem da graça, muito menos da misericórdia de Jesus. Eram pecadores. Quantos não estavam ali só pelo interesse de um milagreiro? Viram Jesus, reconheceram Jesus. Mas o texto em momento nenhum diz que eles reconheceram que ele era o Filho de Deus, como os discípulos haviam reconhecido. Se fosse um outro homem realizando milagres naquele lugar, eles também iriam. Por quê? Porque estavam desesperados. E Jesus mesmo falou que ele olhava para o povo e ele se compadecia, porque eram ovelhas sem pastor, sendo exploradas pelos falsos mestres, pelos fariseus, pelo peso da lei. Jesus agiu com misericórdia, irmãos. E sabe, eu volto a dizer isso. Nos rincões por aí, onde há tantas igrejas fazendo coisas tão esquisitas, às vezes em nome de Deus, tem gente ali simples, humilde, oprimido, que age com tanta fé que Deus tem misericórdia daquela pessoa e abençoa. Mesmo num lugar onde às vezes a palavra de Deus está sendo profanada, mas aquela pessoa está ali com fé. Aquela pessoa está ali buscando a Deus e buscando uma solução para o seu problema que ninguém pode ajudar. Deus age com misericórdia. Jesus age com misericórdia. Ele veio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Eu sempre digo aqui, irmãos, a gente vai pedir para quem? É para Deus. Se eu tenho uma causa, se eu tenho um problema, não importa qual seja, eu vou apresentar para Deus. E de acordo com a sua graça e misericórdia, Ele que sabe o que é bom para mim, Ele que sabe o que eu preciso, Ele vai me atender na hora dEle, no tempo dEle, mas enquanto isso não acontece, eu vou pedir, eu vou buscar, eu vou bater, eu vou insistir. Por quê? Porque Ele mesmo me manda fazer isso. Ou a Bíblia que eu leio é diferente da de vocês? A Bíblia manda ou não manda a gente ser insistente na presença de Deus? A gente buscar, a gente pedir, a gente fazer conhecida diante de Deus as nossas petições com orações e súplicas. É a Ele que vamos buscar. Nós fazemos isso com a consciência, irmãos, de que não é esse espetáculo que apresentam por aí. Mas Deus age sim com misericórdia. A gente pondera. Não é do jeito que apresentam por aí. Não é esse show de holofote, de fogos de artifício que fazem por aí. Mas ao mesmo tempo, Deus sim é poderoso e Ele pode agir na minha e na sua vida, como tem agido.
E vai continuar agindo, porque Ele é Deus, Ele é onipotente, Ele tem poder sobre toda a sua criação. Mas, como eu disse, aquele povo não era digno, assim como nós não somos dignos. Muitas vezes a gente quer só o benefício, a gente vem a Deus por interesse. Mas Deus, com graça e misericórdia, Ele quer muito mais do que curar as nossas enfermidades físicas, as nossas doenças na carne, no corpo. Muito mais do que isso, Ele quer curar a nossa pior doença, que é a doença da nossa alma, do nosso coração. Ele quer nos trazer para perto dEle. Como Ele disse lá para Abraão, nós lemos aqui hoje de manhã, em Gênesis 17:1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ele quer nos chamar para a presença dEle. A sua misericórdia está disponível para mim e para você, para todos aqueles que se acham cansados e sobrecarregados. Venham a Cristo. Ele cura. E sim, com apenas um toque. O poder dele é suficiente para que apenas um toque possa nos curar. Eu concluo, meus irmãos. Nós sabemos, lá em João 20, nos versículos 30 e 31, nos diz isso. Que os milagres que Jesus fez tinham um propósito. E qual era esse propósito? Era mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esse era o propósito principal dos milagres de Jesus. Diferente do que muitos ensinam por aí, irmãos, a gente tem que trabalhar com a verdade. É ou não é? A gente precisa trabalhar com a verdade. E a verdade bíblica é: Jesus, Deus, o Espírito Santo, não é obrigado a fazer os mesmos milagres que Ele fez naqueles dias. Ele não é obrigado. Se Deus, a partir de hoje, até o dia da volta de Jesus, não fizer mais nenhum milagre, não curar mais ninguém, Ele não deixa de ser Deus. Ele não é obrigado, não é normativo na Bíblia que Deus faça essas coisas. A verdade bíblica que nós temos é que Deus nos salva. Mas, entendendo essa verdade, nós também entendemos que o nosso Deus não muda. Ele continua agindo na história com graça e com misericórdia. Aquele Jesus que se compadeceu da multidão é o mesmo Jesus que se compadece de nós hoje. É o mesmo Jesus que tem sim misericórdia das nossas dores, Ele não nos abandona. Que tem sim misericórdia do nosso sofrimento. Ele não nos entregou a nossa própria sorte. Ele continua agindo com graça e misericórdia segundo o seu propósito. E nós, meus irmãos, nós não precisamos de sinais para crer. Jesus mesmo falou: bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Aqueles homens, quando viram Jesus, reconheceram quem era Jesus, correram para Jesus, buscaram em Jesus a cura para os seus problemas e receberam. E eles estão certos, e é isso mesmo que a gente tem que fazer. Mas a nossa relação com Cristo não pode ser baseada naquilo que Ele pode nos dar, além do que Ele já nos deu, que é a nossa salvação. Isso nos alegra. Isso enche o nosso coração. Isso nos faz caminhar como a gente cantou aqui. Eu gosto tanto desse hino. Eu não olho as circunstâncias. Eu olho o amor de Deus na minha vida. Mas ainda assim, mesmo sabendo de todas essas verdades, a gente pode confiar, meus irmãos, que Deus, Ele tem o melhor para nós. E Ele pode sim, Ele continua sendo aquele mesmo Deus que opera segundo o seu querer.
com graça e misericórdia na vida do seu povo. Então, para a gente encerrar, a gente precisa reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. A gente precisa anunciar o seu nome. A gente precisa conduzir pessoas a Cristo, para que recebam também daquilo que Ele tem para nos dar. A gente precisa rogar com fé a Ele, e só a Ele, mais ninguém. E a gente precisa confiar na sua graça soberana. A gente precisa examinar o nosso coração. Estamos buscando a Cristo? Ou queremos só a facilidade? Ou queremos só o benefício? Porque, de fato, busquemos em Cristo. Mas vamos sondar se não é só o benefício, se não é só a cura, se não é só o milagre. Tem muitas igrejas lotadas de pessoas que estão ali. Sim, eles creem em Deus, mas porque eles creem que Deus pode fazer um milagre na vida dele, e Ele quer o milagre, Ele quer a bênção, Ele quer a vitória. Essas palavras estão virando até jargão, né? Mas ele não quer seguir a Cristo. Ele não quer se arrepender dos seus pecados. Ele não quer experimentar a verdadeira vida que Jesus tem para oferecer. O verdadeiro toque de Jesus, que é aquele que não apenas cura uma doença física, mas cura a doença da nossa alma. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude. Vamos orar? Você pode se colocar de pé? E vamos fazer essa oração para que Deus continue nos fazendo olhar para Ele, entendendo que Ele sim é poderoso, que Ele pode sim curar com apenas um toque, mas que a gente não deseja apenas por isso, que a gente o deseje pela grande obra que Ele fez na nossa vida e por aquilo que Ele pode fazer naqueles que estão à nossa volta, e que nós sejamos representantes, que nós sejamos aqueles que anunciam e levam pessoas a essa graça. Vamos orar. Senhor, o Teu nome é santo, Senhor. O Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor é o Deus que escolheu uma igreja, um povo, para caminhar na Tua presença e disse: sejam santos porque eu sou santo. Mas essa igreja, Senhor, é uma igreja ainda militante, que sofre. Entre nós aqui temos pessoas sofrendo com dores, com doenças dos mais diversos tipos. Tem passado dias sofridos. Sabemos que o Senhor olha para essas coisas, o Senhor não está com os olhos fechados, o Senhor vê a nossa miséria, a nossa situação. E nós queremos apresentar essas situações nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos seguir rogando a Ti para que tenha misericórdia. Rogando a Ti para que possamos tocar na orla da Tua veste e sermos curados. Sim, nós queremos isso, Deus. Mas não queremos parar nisso, Senhor. Nós queremos estar aos Teus pés a todo instante. O Senhor nos curando ou não, nós queremos servir a Ti. Nós queremos nos deleitar na Tua presença e receber muito mais do que apenas essa cura, mas aquele toque do Senhor no nosso coração, nos transformando e nos levando a Ti. E esse é o maior milagre. Esse é um milagre que a Bíblia diz que há festa no céu. É por corações arrependidos que o Senhor anseia. Que nós sejamos esses que se arrependem dia após dia. Que nós sejamos esses que, assim como presenciamos nessa noite uma profissão de fé, que nós sejamos esses que professam a nossa fé todos os dias, do momento em que levantamos até o momento em que vamos dormir, que possamos estar onde estivermos, professando a nossa fé diante dos homens, para que os homens creiam e que eles possam ver em nós o poder do Senhor, a ação do Senhor, a mão poderosa do Senhor nos guiando, e que isso sirva de exemplo para que possamos levá-los a Ti. Que o Senhor nos abençoe, que a Tua graça esteja sobre nós. É o que nós Te pedimos nessa noite, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, que a graça, essa soberana graça,
infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão eterna do Espírito Santo seja sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.